Estamos aqui, mais uma vez, com o nosso quadro Nossa História. E hoje com um convidado que eu conheci através do nosso Instagram. Gente, como a rede social nos conecta a pessoas. E estou muito agradecida por ter também o privilégio de conhecê-lo. Foi através de um post de um amigo também, que é um outro pastor. E aí, de repente, né, conheci aí o nosso evangelista Conrado Baltazar. Seja muito bem-vindo, viu, ao nosso quadro Nossa História. Gente, hoje ele vai partilhar conosco, né, um pouco da sua história. A gente não se conhece pessoalmente, e aí só acompanha um pouco também, né, da sua vida ministerial, e eu creio que vai ser hoje um tempo muito precioso. Seja muito bem-vindo. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, pastora. Também a gente fica muito honrado conhecer o trabalho da pastora. A gente acompanha nas redes sociais e vê que é um trabalho muito lindo e dedicado. Espinhoso também, porque quando a gente está envolvido na obra de Deus, a gente pega muita batalha espiritual, pega retaliações, mas eu tenho certeza que Deus tem te cobrido com as mãos. E eu fico muito honrado de estar aqui no teu programa nessa manhã aqui de sábado. Um feriado desse e a gente gravando o quadro, né? Mas assim, eu queria já, né? Da outra vez eu te convidei, não deu para você estar aqui. Por causa do meu trabalho, a gente trabalha hoje. Deus preparou esse dia para nós estar aqui com a gente, para compartilhar e conhecer histórias também. Que eu tenho certeza que Deus, ele marca um tempo certo. Portanto, que a Bíblia fala que há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de plantar e há tempo de colher. Sim. E hoje nós estamos no tempo aqui para conhecer e, como posso falar, compartilhar algo da parte de Deus para mais ainda crescer na fé. Com certeza, até porque o quadro Nossa História, né, eu trago pessoas de fato com testemunhos que é a nossa história de vida, é a nossa missão, o nosso propósito, a nossa chamada. E conta um pouquinho, se apresenta um pouco para quem não te conhece, né? A pastora aqui, ela tem costume de me chamar de pastor. De pastor. Tomou posse, eu falei que ele toma posse. Tomou posse. Na verdade, eu sou evangelista, sou membro do Ministério Emanuel, pastor Ronan de Bossan. Um abraço, viu, pastor? Espero conhecê-lo, você e sua família, sua esposa. E minha pastora também, que é a esposa dele, a pastora Angelita. Um abraço, pastora Angelita. Mulher de Deus. E eu sou liderado por ele. Sou casado também. Minha esposa agora, hoje não pôde estar aqui comigo, que ela está trabalhando. A obreira Edilane. Um abraço também para ela. Levita, louva muito, e também prega. É ela que retém esse chamado. Sim. Mas o louvor é com ela mesmo. Tanto ela é o líder do Ministério de Louvor da nossa igreja. É até difícil, às vezes, carregar ela quando eu vou ministrar em algum lugar, assim, de domingo. É porque, na verdade, conciliar, né? Assim, o trabalho, né, secular com o ministério. Sim. Não é algo fácil, né? É porque igual, a gente trabalha e tem que ter o trabalho. A Bíblia fala que a gente tem que trabalhar, porque o obreiro é digno do nosso salário. A gente não tem como viver da obra, e eu não concordo com esse negócio. Eu não sei o que é isso, porque, né, eu também trabalho e acaba que a gente mantém a obra através do nosso trabalho. Igual, o obreiro que vive da obra, ele tem que viver só para a obra, se dedicar à obra, aí Deus sustenta. Mas quando você não tem aquela providência de viver da obra e não tem recurso, então você tem que trabalhar. Então é Sim. muito difícil. E eu saio para ministrar para muitas igrejas, eu nunca cobrei um centavo. Eu também não, porque eu também não concordo, né, com essa visão. Entendeu? Eu sempre peço, às vezes, uma gasolina com certeza, não é nem uma questão de... uma passagem, um Uber, mas às vezes, igual eu fui em uma certa igreja, foi ano passado, em Olaria, eu não pedi um centavo. Nesse dia, eu estava até no final do mês, apertado, aí eu cheguei lá... Eu já preguei a pé, e sem o pastor saber... Já fui a pé e chega lá desonrar. E eu cheguei lá, ministrei e tal. Aí daqui a pouco o pastor arrancou.
R$20 para me fazer um lanche e mais R$70 para pagar o Uber. Falei assim, toma aqui. Eu fiquei assim. Você não estava esperando, né? Eu não estava esperando por isso. Falei assim. E aí eu falei assim, nossa, já tá me abençoando. E é honroso quando o pastor, se eu chamo você para ministrar na minha igreja, Sim. e eu honrar o seu ministério, honrar a sua chamada, quando a igreja, ele reconhece o teu chamado. Eu acho isso interessante. Ele estava honrando o meu chamado, meu ministério. Aí eu concordo com isso. Você vai pregar em algum lugar e a igreja honra o teu ministério, a tua chamada. Agora, vender o teu ministério, a gente acha que está acontecendo muito isso no dia de hoje. Sim, e que na verdade a gente sabe que não é bíblico, que nem tudo que parece que está funcionando tem a mão de Deus, nem tudo que parece Exatamente. Por exemplo, uma coisa que eu costumo sempre falar, por exemplo, eu que sou pastora de comunidade, né? Eu costumo dizer que sou pastora de boca de fumo, é uma obra espinhosa onde você não vê recurso, você não tem salário pastoral, né? Aí esses dias eu gravei um vídeo e eu falei sobre isso, falei, vem pregar aqui, vem ministrar, onde a obra é espinhosa, né? Como você falou. Ano passado eu estava com um trabalho na nossa igreja de libertação na segunda-feira. A gente hoje não tem mais esse trabalho, por causa do tempo. O pastor, na época, ficou 1 ano nesse trabalho. E eu chamava muitos pregadores de fora para pregar. Um certo pastor, que eu não vou citar por ética. Claro, nem pode. Eu chamei para ministrar. E eu achei mais engraçado que da igreja à casa dele, se ele quisesse ir a pé, ele poderia. Daria. Tranquilo, uma caminhada. Não gastava, ou se ele quisesse de carro, não gastava nem 1 litro de gasolina. Uhum. Eu chamei ele falou assim, claro que eu vou, tal. Culto normal, eu cobro 350. Festividade... Ué, existe isso no evangelho? Culto normal, culto... Gente, olha... Festividade eu cobro mais caro. Aí eu falei assim, não... Eu não sabia que isso existia. Existe. Culto é culto, né? Nosso mundo... Nossa vida é um culto. Aí eu falei assim, tá bom. E a pessoa não precisa. Mas às vezes quer se aproveitar, né? Então, de alguma forma. Quer vender o seu ministério. Sim, na verdade já vendeu, né? Agora, a igreja reconhecer seu ministério é outra coisa. Sim. É porque aí você é chamado por Deus. Exatamente. Entendeu? Uma vez eu fui pregar em Olaria, eu estava passando um vale, me lembrei que na Moenda, tem uns 8 anos, eu era até solteiro, já era evangelista. E eu estava passando por um momento muito difícil, um amigo meu que hoje está afastado da igreja, mas que eu tenho um carinho enorme, pastor, está afastado. Uma pessoa que, quando todo mundo virou as costas para mim, foi a pessoa que... Te abraçou. Levantou a mão para mim. E falou assim, eu tô contigo. E eu fui pregar uma igreja e ele falou assim, deu força para mim, falou assim, vai, não desiste do teu chamado, do teu ministério, aquilo que Deus te deu. Quando eu fui pregar em Olaria, eu fui a pé. Eu estava até morando aqui no centro, eu fui a pé e falei, se o pastor me der uma oferta, eu vou fazer um lanche à noite, morando sozinho. Aí come qualquer coisa, né? Então... Eu tava desde de manhã com um copo de leite e um pão com manteiga. Eu trabalhava, mas eu tava passando tanto um aperto financeiro que o dinheiro que eu fazia de trabalho, eu tava pagando as contas para não passar vergonha. Claro. Que a gente que tem um nome a zelar, a gente prefere às vezes... Passar necessidade e honrar seus compromissos, né? Porque... Aí eu fui eu lá, ministrei, acabei de ministrar. O pastor, eu não sou... E eu vi que a igreja é tão simples. Eu já depois voltei lá, eu contei esse testemunho, o pastor ficou assim, uau, por que você não falou? Ele me deu a oferta da noite, um monte de moeda. Eu fiquei assim, meu Deus, eu vou pegar porque eu vou comprar alguma coisa para me comer. Sim. Em vez de eu passar para fazer um lanche, eu passei no mercado, comprei biscoito e uma caixinha de leite e comi biscoito. Passou final de semana, aí eu viajei. Eu viajava a trabalho.
Eu trabalhava de ajudante de sacoleiro com essa pessoa que estendeu as mãos para mim. E eu lembro que quando eu passei por toda essa tempestade, que eu voltei para ministrar lá, eu contando esse testemunho, a igreja começava a chorar. O pastor, depois que assumiu o microfone, falou assim: esse é o verdadeiro pregador que prega sem retorno de alguma coisa. Sim. Qual eu acho interessante do teu trabalho, porque você faz sem ter retorno. Sim, financeiramente. Sem retorno. Mas você faz por amor, você faz por... E de fato é por amor. Porque assim, se eu te falar hoje, tem recurso, Deus proverá. Deus proverá. Exatamente. Igual eu tenho condição de ter 3 igrejas hoje, na condição que as coisas não tenho, mas Deus abriu todas as portas e se Ele deu a chamada, né, a missão, a gente entende e crê na provisão. Deixa eu só te interromper, que eu achei uma coisa muito interessante, que antes da gente começar aqui, ele estava compartilhando que ele nasceu paralítico, não foi? Sim. Gente, eu tô louco pra ouvir essa parte do testemunho dele. Por isso que eu te interrompi um pouquinho pra gente poder falar um pouco sobre isso. Porque a gente só tem aqui, gente, 1 hora pra poder gravar. Mas assim, compartilha um pouco do que Deus fez na sua vida. Porque eu vejo, né? Quanto Deus, ele ainda faz milagres, né? Então, eu não sou de Nova Friburgo. Sou de Valão do Barro. Nascido em Talcaro, na Casa de Saúde, de 1990. É igual você, de Itaperuna. Parente. Eu nasci dia 5 de janeiro. E quando eu nasci, eu fui desenganado pela medicina. Falou que eu não poderia andar. Já saí do hospital com os pés engessados. Os meus pés nasceu assim. Esse foi um problema de gestação ou nasceu? Não teve uma explicação? Pode ser alguma coisa que... Às vezes, mas não teve uma explicação, assim? Na época, a minha mãe, quando descobriu que estava grávida de mim, ela tentou algumas vezes... o aborto? Aborto. Só que hoje, Deus já mudou essa história. Glória a Deus. Só que quem me criou foi minha avó. Só que acho que tudo tem um propósito de Deus. Sim. Porque quando eu nasci, minha avó era espírita. Era do espiritismo. Então eu já vim ganhando minha avó. Eu já tinha um propósito. Deus que já tinha um propósito de fazer salvar aquela vida. E a minha avó se converteu através desse problema. Seu? Meu. E os pés eram virados, todo virado. Se você for no Valão do Barro, quem perguntar pelo filho da Juanita... Todo mundo sabe quem é você. Todo mundo sabe dessa história. Gente, que forte, viu? E como que foi isso, esse processo da cura, do milagre? O que acontece? A minha tia já era evangélica. As filhas da minha avó. A minha avó rodou os hospitais do estado do Rio de Janeiro tudo para eu tentar um recurso. E os médicos sempre falavam que não tinha jeito. Um certo dia, aqui em Friburgo, minha avó veio no aniversário de um dos netos dela. E o genro dela trabalhava num posto de gasolina. Então, quem trabalha em comércio conhece muita gente e tal. E ele abastecia sempre um médico que era dessa área. Ele foi e falou. Aí esse médico falou assim, leva um menino lá. Mas nesse processo até ele levar lá, minha avó já tinha aceitado Jesus, já tinha saído do espiritismo. Minha avó estava fazendo campanha, já tinha largado o cigarro. Minha avó já tinha se batizado. E todo lugar que minha avó fazendo campanha, todos os pastores que iam lá em casa, no sítio, falavam assim, seu neto, ele vai andar e vai ser um pregador do evangelho. E às vezes ela tinha até dúvida, não acreditava. Não, com certeza. Você olha uma criança hoje com os pés para trás, você vai olhar o quê? Vai ter que fazer fisioterapia, né? Sim, quem olhar para mim, vai ver eu andando, vai ver que meu pé não é totalmente certo, sim. A perna? Meus pés são meio assim.
Então, Ele falando. Gente, olha ele falando. Eu falo, eu não tenho, já recebi várias vezes bullying na escola, cara. Imagino. Mas isso nunca me afetou, isso nunca me esquentou a cabeça, porque isso aqui é o sinal para mostrar o meu milagre. Cada um que tem um milagre, ele tem uma cicatriz para mostrar o que Deus fez. Sim. Eu sempre falo, isso aí é a marca que Deus fez na vida dele ou dela. Você tem um testemunho, todos nós temos um testemunho mostrando o que Deus fez. Para as pessoas acreditar o que Deus fez na vida da pessoa. Sim. Então, isso nunca me afetou. Aí, nessa questão, minha avó falava assim, será? Aí os pastores falaram, olha, ele vai ser um pregador. E quando me levou aqui no hospital do Raul Sertão, que na época não era Raul Sertão, agora eu não sei, eu esqueci o nome do hospital, acho que era... O anterior ao Raul Sertão? Eu também não sei. Eu esqueci agora o nome do... antigamente era outro nome, não é Raul Sertão. E eu esqueci também o nome do médico que operou. Aí você precisou fazer uma operação. Já é falecido. Aí operou um pé. E falou, daqui 15 dias você tem que operar outro. Nossa, podia ter operado de uma vez só e não podia? Não podia, porque é uma cirurgia... Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 2 anos. Ah, um bebê. Um bebê. É uma cirurgia delicada. Sim. É uma cirurgia porque tinha que colocar o osso ali no pé. Eu tenho platina no pé. O osso que ele tinha que colocar, então é uma cirurgia não assim... Era algo delicado. Delicado. Hoje o recurso está mais avançado. Sim. Antigamente... Não era como hoje. Não é como hoje. Aí o que acontece? Aí operou, 15 dias, você volta... Vai ser internado, vai fazer os exames para da tarde operar. O outro pé, o pé esquerdo. Eu operei o direito, o esquerdo ia voltar daqui 15 dias. Quando eu voltei daqui 15 dias, dei entrada no hospital para ser internado, fiz os exames, o médico voltou para da tarde e falou assim, olha, falou com a minha avó assim, e minha avó contando isso na época, que ela já é falecida, isso até me deixa um pouco... Emocionado, né? Porque minha avó foi o tudo para mim. Ela me formou o meu caráter, ela me ensinou todas para trilhar o caminho que eu tô hoje. Foi a base de mãe, né? Do acolhimento materno. Sim, né? Foi tudo. E ela hoje é falecida? Ela é falecida tem 3 anos. Faleceu com 84 anos. Não, 94 anos. Esse mês ela estaria fazendo aniversário. Se ela tivesse aqui, ela estaria com 98 anos. Entendeu? Eu lembro que quando ela faleceu, antes dela falecer, minha mãe me ligou, que minha mãe que cuidava dela, me ligou assim, ó, vovó, mamãe morreu. Ela não tinha morrido ainda. Eu fui lá na casa da minha mãe e da minha avó. Quando eu cheguei lá, a minha avó estava ainda indo. Ela queria me ver pela... É como se aguardando você chegar para poder se despedir. Ela queria me ver pela última vez. Aí eu falei assim, vamos tentar salvar. Chamei a ambulância, chamei os bombeiros. E levei para o hospital. Nesse dia eu fui entrando dentro da ambulância. Aí eu falei, eu tô aqui, vó. Ela apertou a minha mão. Quando ela apertou eu falei que eu tô aqui, ela apertou minha mão, que sabia que eu estava ali. Aí ela internou. E no outro dia eu fui ministrar com minha avó no hospital, ministrei, fui embora para casa. Mas quando deu 6 horas, minha esposa falou, seu celular tá tocando. Tava na cabeceira da minha cama. Aí era o hospital. Na verdade, era minha mãe avisando que minha avó já tinha falecido. Então ela estava só esperando um momento para despedir de mim. Então, isso marcou, né? Marcou. De alguma forma. Entendeu? Eu acho que Deus, ele faz tudo perfeito. E na verdade você fez parte do propósito dela e ela também fez parte do seu propósito. Aí, voltando à história, o médico voltou, virou para minha avó e falou assim, olha, eu não sei para onde a senhora levou o seu neto, eu não sei se você levou na rezadeira, se levou no espiritismo, se levou na igreja,
Eu não sei qual é Ou a na fé. macumba pra saber o que... Qual a fé que eu vou... Só sei que o osso que eu tinha que colocar agora à tarde no lugar, ele foi pro lugar sozinho. Não tem explicação. Nossa. Isso eu só fazendo tratamento. E não tinha operado? Não. Eu operei só o pé, o direito, que tem platina. O esquerdo, ele voltou pro lugar. o osso voltou. A oração, né? O poder da oração dela. A oração, jejum. ela faz efeito de tudo. A oração do justo pode muitos seus efeitos, né? Porque hoje em dia, na verdade, as igrejas estão diminuindo a oração. Por isso que não se vê milagre. Não se vê mover mais. Você não vê cura. Exatamente. Paralítico não anda mais. Eu não... Até hoje, eu só conheço o meu milagre. É raro eu ver um milagre. Mas é a falta da busca. Eu costumo falar que a oração é estilo de vida. Sim. Uma pessoa que não tem um estilo de vida de oração... E ali cumpriu a promessa. Aí eu cresci. Aí, um momento de garoto... Mas isso afetou em alguma questão de alguma coordenação sua motora? Por exemplo, Não. Nada. Nada. Eu só sei que Deus cumpriu com a promessa. E hoje eu sou um pregador da palavra. Entendeu? Tem gente que fala assim... Um dia eu fui ministrar lá no Valão. E eu lembro que... Gente, pra quem não sabe, Valão do Barro é o interior, né? É Entendeu? roça. É roça. Porque nós aqui moramos, na cidade onde nós estamos gravando aqui, ela é 3 horas do centro do Rio de Janeiro. Uhum. Né? Então, ainda o interior do interior, né? Como é que se diz? Valão do Barro é roça, né? Não tinha que ser roça. É o 2º distrito de São Sebastião do Alto. É roça, gente. É uns municípios... É longe, né? De carro é 1 hora. De Mas ônibus... olha que interessante, até hoje ouvem falar sobre o seu milagre. E como que isso é pra você, por exemplo? Como você falou que você só viu o seu milagre. Como que você crê nessa questão da cura? Eu creio que Deus, ele é perfeito. Que eu não tenho explicação para isso. Só tenho explicação que ele cumpre com a promessa. Deus, eu acho que Deus, ele não tarda e nem falha. Ele cumpre no tempo certo. Entendeu? Tem gente que, Deus tarda, mas não falha. Não existe isso. Não, para mim não existe também. Para mim, Deus, ele é no tempo certo. Ele nem tarda e nem falha. E como foi essa questão do seu processo de conversão ao evangelho? Então... No caso, a chamada evangelística, né? A chamada foi assim. Sei que a gente também não tem, né, muito tempo, mas eu creio que a gente vai conseguir aqui. Eu fui criado na igreja. Um período da minha vida, um garoto de 11 anos... Deu uma... Querendo... Conhecer outras coisas. Aí, com 16, eu me interessei em estar na igreja. Me batizei com 16 anos. Com 18, eu fui ao diaconato. E com 21, eu fui ao evangelista. Estou com 37 anos. Mas cheguei e me desviar depois de evangelista. Se me afastei, fiquei 4 anos, de 2012. É também é uma fase, né? Que é a fase das emoções, o fato de você também ser... Eu sempre falo isso, né? Que como eu não fui gerada no evangelho. Então eu vim do ocultismo, eu vim da bruxaria, eu vim da pista de skate, então eu experimentei, eu vim do baile funk, né? Então você conheceu tudo um pouquinho depois que eu tive um encontro com Jesus. Mas quando você tem um gosto, você pode conhecer tudo lá fora, mas quando você tem um gosto com Jesus, é diferente. É que, na verdade, quando a gente tem aquele termo que nós usamos, né? Quando você já pisou no Santo dos Santos, você não sabe ficar em nenhum outro lugar, você retorna como um filho pródigo. Sim. Né? E aí, quando foi esse processo seu e depois você... Eu me desviei em 2013. 2013 não, 2012. Em 2012 me desviei e eu fiquei até 2014 desviado. E ali eu conheci bastante coisa do mundo. Frequentar até baile dentro de comunidade. Ainda mais porque você mora na comunidade, né? Eu não morava. Morava no São Jorge. Quando eu vim para Friburgo, morava no São Jorge. Depois que eu casei com a minha esposa, que eu moro hoje ali no Rui Sangrá. É onde a gente também tem a nossa igreja. Que eu não sabia que ele também morava lá. Eu moro lá, no Vale Radiante. Um bairro muito bom, abençoado por Deus ali, aquele bairro. Eu me apaixonei por aquela comunidade. E eu lembro que quando eu
Eu curtia, saía. E uma vez eu estava lá no Rio de Janeiro, num dos bailes, dentro de uma comunidade do Jacarezinho. E eu lembro que uma vez o Espírito Santo falou assim comigo: seu lugar não é aqui. Seu lugar é no altar onde eu te prometi. Aí eu achei mais engraçado que uma certa vez eu fui com uns amigos no aniversário num baile lá no Rio. Eu esqueci o nome da casa noturna. Fica ali perto de Caxias ali. Tem uma casa noturna ali. É baile. Nós fomos comemorar o aniversário dele. Gente, não imaginava que ele frequentou baile funk. Olha só. Ainda mais baile do Rio é muito diferente do baile daqui da nossa cidade. Mais. Lá é baile de favela. Muito. E eu lembro que eu fui nesse baile. E nós estava lá, tal. Aí curtimos aquela noite e tal. Lá de fora sempre tem aquelas barraquinhas de cachorro quente. Uhum. E naquele dia, aquela madrugada aqui, você não vê essas coisas que você vê lá no Rio. Madrugada, os irmãos evangelizando nas portas de baile. Só que eu que faço as maluquices aqui, a nossa equipe, o projeto. Vai pra beira de comunidade, Sim. bar. Sério, pastor. Eu como já Não é comum. Eu nunca tinha visto aquilo, porque não é comum. Do evangélico, estava fora, mas eu... Até por causa da religiosidade, né? O rito religioso. Aqui, se as pessoas vê uma pessoa rodar, vê uma pessoa pentecostal, já fica espantado. A gente roda no mistério até dentro da favela. É xaramanai. Só que eu achei engraçado, aquele dia, eu tô lá comendo um cachorro quente, depois que saímos dentro do baile, e eu tô vendo aquele pessoal lá evangelizando. Daqui a pouco eu vejo uma negona alta, grande, forte, falando em mistério, vindo pro meu lado. Meus amigos rindo, olha lá a mulher falando inglês, falando outra coisa. Francês. Só que eu, como eu entendo do mistério, eu já entendi. Jesus me chamando, meu pai, eu já sei, me encontrou. Veio, olhou assim: olha, o teu lugar não é aqui, o teu lugar é no altar. Eu não te tirei da cadeira de roda para você ficar aí fora. É para o altar. Forte, meu Deus. Daquela hora, falei assim: meu Deus. Aí vim embora para Friburgo. Vim embora na sexta-feira. Foi na quinta-feira, na sexta-feira nós viemos embora. E eu fui num culto aqui de noite, no domingo. Fiquei muito pensando nisso. Refletindo esse cara. Porque, na verdade, foi algo forte. Você estava ali. O que você imaginar que o Espírito Santo ia te encontrar ali? Porque ela foi um instrumento de Deus ali para poder te dizer assim: acorda, meu filho, o baile funk não é teu lugar. Aí não é o teu lugar. O mundo não é o teu lugar. Só que às vezes Deus permite a gente, às vezes, lá fora para conhecer. Porque eu não conhecia essas coisas. Eu não sabia como era. E até para poder a pessoa voltar mais firme, né? Sim. Porque quando você não tem uma base, eu costumo sempre falar isso com os meninos do projeto. Uma coisa é você ser um simpatizante do evangelho. Outra coisa é você ter raiz no evangelho. E a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras. Eu lembro que uma certa vez eu trabalhava num depósito e no final do ano sempre a empresa fazia aquele churrasco. E eu fui evangélico, mas pessoal bebendo e tal, no churrasco. Um dos pessoal lá falou assim: toma uma cerveja. Eu falei: eu nunca vou beber. Nunca você vai me ver beber. Olha a palavra que eu falei. A gente temos que ter que cuidar com nossas palavras. Aquele dia você bebeu? Não. Aquele dia que eu estava nos bares bebendo, ele estava e ele me lembrou desse palavra. Dia. Não, me lembrou do dia que você tinha bebido. Não, ele lembrou do dia que eu estava no churrasco. Quando Você falou que nunca mais ia beber. Que eu falei assim: eu nunca vou beber. Que ele tinha me oferecido a cerveja. Aham. Eu falei: você nunca vai me ver beber, que isso aí não me pertence. E ele, depois, passou uns anos, ele me vendo bebendo, ele falou assim: olha aí, lembra aquela vez que você falou comigo?
É. Então, nossas palavras têm poder. Tem que ter cuidado que nós falamos. Nunca vai acontecer isso. Isso acontece muito nos meus atendimentos, por exemplo, com a questão de relacionamento. Sim. Como eu tenho um rapaz que eu dou atendimento há um bom tempo, ele fala, por mim, ele é casado, ele sempre fala, por mim pode aparecer uma mulher desse jeito que eu não caio. Esse dia eu falei com ele, cuidado, que você cai. Cai, e sendo casado você cai. E cai bonito. É o que você falou, né? As questões A nossa palavra tem poder. Eu nunca posso falar, vai acontecer isso. É forte, viu? A nossa carne, a gente tem que matar ela todo dia. A nossa carne. O crente, para ele ficar de pé, ele tem que todo dia matar, porque todo dia... Você tem uma vontade diferente. Você vai ter uma vontade, você vai ter tentações em várias áreas. Quem era brigão, todo dia tem que matar aquele leão. Lembra até do espinho, né? Que o apóstolo... do apóstolo Paulo, que a Bíblia não relata qual era o espinho que ele tinha. Eu, particularmente, eu acho que o espinho que ele tinha é o passado dele. Eu acredito também, né? Como a Bíblia também você falou, não relata, que seja algo que o Senhor não tirou para que ele sempre, se lembrava isso. Eu acredito que ele falou assim, a minha graça te basta. A Bíblia fala, minha graça. Mas esse espinho não vou tirar. Outros, tem uns teólogos aí malucos que falam que deve ser a mulher de Paulo, deve ser isso, que eu já vi uns malucos relatar algo que não está na Bíblia. Suposições não é bíblico, né? Não está ali. Eu, particularmente, eu acho que é o passado dele. Com certeza. Paulo, antes de ser evangélico, antes de ser um apóstolo, ele foi um dos maiores perseguidores de crente. Antes de você chegar aqui, que a gente está chegando, já estamos aí chegando para o final, eu estava falando exatamente sobre isso. Entendeu? Sobre a questão da vida de Paulo, né? Então, Paulo, ele, antes disso, ele foi perseguidor. Sim. Ele perseguiu, ele matou, ele fez tanta coisa. E agora ele era um pregador. Forte, né? Entendeu? Então, muitas pessoas, eu penso assim, que a nossa palavra tem que ter cuidado. Nunca a gente falar. As palavras têm poder, né? Tem poder. Porque como eu disse, a carne, ela é fraca. Você falou, nunca vai acontecer isso. Vai, e acontece. Quando Cara, eu trabalho com público. Eu trabalho numa loja de sapataria. E ali onde eu trabalho, eu atendo todos os tipos de pessoas. Bom, minha esposa também trabalha com público. Todo mundo tem sua luta, né? Tem sua luta. A gente, igual eu já recebi cantadas dentro do meu serviço de cliente. Só que eu fingi, entra aqui e sai aqui. Não seduz, né? Não envolve. Primeiro que Deus. eu procuro ser meu profissional. Segundo, que eu tenho minha fé. E terceiro, eu não troco aquela promessa que Deus fez. A sua esposa. Aquela promessa que Deus fez na minha vida por uma proposta de momento. Porque tem muita gente trocando seu ministério, a tua chamada por coisas de momento. E está acontecendo, e nosso meio, pastora, está difícil. Está até difícil hoje em dia a gente convidar alguém para ministrar na tua igreja. Meu pastor teve uma época que ele não estava chamando pessoas. Mas ele tem que ter cuidado. O altar ali, ele é o responsável por aquele sacerdócio. Né? Saber quem é a origem, de onde vem. Da onde está vindo. E quem que está ministrando, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem, para a gente finalizar aqui, a gente tem uma grande margem. Eu sei porque, por exemplo, eu atendo desde 2019 em consultoria online e eu pego muitos casos com pastores em adultério. Homens. 70% dos meus atendimentos são homens. Já peguei 4 pastores em adultério no altar e não consegue abrir mão daquilo. Tem 2 vidas e estão pregando, estão ministrando. O altar imundo, a igreja não cresce, não prospera. Tá naquela maldição, porque adultério é uma maldição, não é uma escolha. Traição não é uma escolha, é uma maldição. Cara, né? Você me fez lembrar, eu tô nesse meio dos pregadores de Nova Friburgo. E eu conheço muitos pregadores que estão pregando e que estão com aquele pecado escondido.
Mas é aquilo, né? Deus não permite prosperar e uma hora a gente sabe que é o que você estava falando, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Exatamente. Todos nós. Nós temos que se cuidar. A gente está sujeito a cair. Davi, é uma coisa que eu acho interessante. Vamos 5 segundos. Nós já vamos encerrar. Quando eu achei muito... 5 minutos aí da parte. Quando Davi... ele é maravilhoso. Lembrando aqui, tem 5 minutos. Quando Davi ele caiu, ele caiu porque ele não estava mais guerreando. Quando a gente está em guerra, está em oração. Ele estava no lugar errado, né? Deveria estar na guerra, estava vendo a mulher tomando banho. Estacionou. Quando o crente estaciona, pode crer que tem alguma coisa errada. Agora, quando o cristão, ele sempre está em guerra, está em oração, está em jejum, está no monte, pode vir as lutas, pode vir as bandejas, pode vir as tentações. Ele sempre vai estar firme. Mas quando você para por um momento, sabe, eu vou ficar de férias, ficar um mês de férias, vou ficar um mês sem pregar, vou ficar um mês sem... Já aconteceu isso comigo. Eu via minha vida espiritual assim, lá embaixo. E vai indo. Quando você já perdeu tudo. Isso foi ano passado. E lá embaixo. Chegou um momento na minha vida espiritual, eu assim, meu Deus. Que eu percebi que eu poderia, em qualquer momento, eu já estar naquela corda bamba. E rompe tudo, né? Rompe tudo. Rompe tudo que tem, que envolve. Entendeu? Aí na época, o meu pastor me chamou, na verdade, foi ano para retrasar, chamou para me dirigir o trabalho das segunda-feira. Aí eu falei, o que eu falo agora? Que eu tô afastado de Jeová. Tô aqui congregando, mas tô afastado de Jeová. O que eu falo agora? Pregava, mas não estava bem comigo. Eu fui. Sem unção, porque a unção ela faz toda a diferença. Eu tinha até unção. Só que eu não estava lendo mais a Bíblia, eu não estava orando mais. Eu achava que estava bom daquele jeito. Só que aí você vai vendo a vida, a gente acha que tá bom daquele jeito, aí só vai diminuindo. Porque a gente se incomodamos. Nós não temos experiência mais com Deus. Só que aí quando o pastor... Só que Deus, ele sabe todas as coisas. Meu pastor me deu o trabalho para eu... E aquilo ativou você? Ativou. Porque se você vai mexer com o mundo espiritual, você tem que se preparar. Com certeza que a bomba vem, gente. Eu que eu diga. Você tem que se preparar. Porque o mundo espiritual é terrível. Eu lembro que eu comecei... abrir o culto. Quando eu abri o culto de segunda-feira, eu já caí com dengue. De cama. É igual a mim. Começou esses trabalhos que nós estamos fazendo. Eu tô com o meu dedo inflamado, sem motivo nenhum. Um monte de questões. Eu só sei que ali foi um despertamento. Minha vida espiritual voltou. E graças a Deus está até hoje. E eu creio nisso, sabia? Que o envolvimento, ele ativa. E vou te falar, acontece muito isso comigo, por exemplo. Sempre quando tem algo que eu vou ministrar, eu vou pregar. Isso acontece muito lá nos cultos, lá da onde eu tenho um projeto, no Alto Larim. Nas segundas-feiras a gente tem os cultos. Durante o dia eu fico num abatimento tremendo. Vontade de ir embora, de sumir, desaparecer. Sabe quando você quer largar todo mundo? E aí eu já logo identifico isso aqui é espiritual. Aí quando chega a noite, alguém sempre fala, não sei que palavra. E aquilo me ativa. Você sabe o que é isso também? Enquanto você tem essa insegurança, pela minha experiência de ministério, sempre quando eu vou ministrar, ou eu vou pregar em algum lugar, ou eu vou pregar na igreja, que eu escuto de domingo na parte da manhã na minha igreja, eu que sou responsável hoje. Sim. Eu estou como responsável. Começa os cultos às 9 horas da manhã. Vai até 11. E à noite é o nosso pastor que faz o culto da noite. Sim. Às vezes é que ele me pede para mim estar, ele troca. E sempre quando eu vou trazer uma palavra na igreja de manhã, ou à noite e tal, ou quando eu vou ministrar, dá aquele frio na barriga, aquela insegurança, aquele medo, aquela insegurança. Então, quando a gente tem isso, é porque ainda
eu prefiro ter esse frizinho, porque eu ainda tenho certeza que... Exatamente. Que eu não sei nada. Eu não sou nada. É, porque a gente é dependente, né? Somos Mas a batalha dependentes. espiritual acontece, a gente sabe, né? Sim. Que vem todos os impedimentos, muitas coisas Vai acontecem. vir... É porque Deus... Quando tem a batalha espiritual, é porque aquela palavra que Deus colocou no teu coração, é aquela palavra. Então o inimigo vai fazer de tudo para te tirar. Sim. Entendeu? Várias vezes que eu fui ministrar, ou na minha igreja, ou em outro lugar, nossa, eu tinha uma batalha espiritual danada. Eu tenho batalha espiritual. Mas isso tem a ver com a nossa chamada, né? A gente chegou no fim aqui do nosso quadro. Primeiramente, eu quero agradecer a você, né, pela sua Eu que te agradeço. disposição, a disponibilidade de estar aqui, um prazer, né? Já cheguei aqui profetizando, né, em breve aí a ordenação daquilo que ele já recebeu da parte de Deus, mas assim, que testemunho. Muito obrigado. Vou deixar lá, gente, no Instagram, inclusive. Me presta aqui fazendo um favor. O boné ali fazendo um favor. Deixa eu só finalizar aqui em 2 segundinhos. Pode me entregar aqui. Estica só um pouquinho sua mão, bênção de Deus. Ó, vou deixar lá no Instagram pra vocês, que ele tem uma loja. Ele trouxe um pra gente aqui. Vou deixar o WhatsApp. Posso deixar o WhatsApp lá, pastor? Para as pessoas que quiserem adquirir, abençoá-lo. Roupa. Ele trouxe aqui, gente, eu amo boné. Todo mundo sabe por quê, minha filha? O meu campo lá é tênis, boné, porque o sol quente andando nas comunidades. Vou deixar para vocês lá nos stories, o WhatsApp, o Instagram. Quiser abençoar, compra. Também vai abençoar a sua obra, né? O ministério, aquilo que ele também trabalha como extra, né? Porque a gente precisa. E muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. De todo o meu coração, um prazer conhecê-lo também. Igualmente. Deus abençoe. Em breve nós estaremos chamando para estar ministrando na nossa igreja. Vamos lá. Glória a Deus. É isso, gente. Um grande beijo. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. E você que está nos assistindo aí, compartilhe com outras pessoas também para abençoar. Eu achei interessante, você também faz parte do Balso, né? Que vai estar na nossa igreja. Isso, tem um projeto aí de um amigo meu e vai estar lá também ministrando. Nossa igreja vai estar com o Balso lá. Quem quiser, só procurar o Ministério Manuel, que... Eu vou deixar lá no Instagram, nos stories, tá? Para você também que quer conhecer mais. Amém? Aqui, um abraço. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.